Olá, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo Cruz, professor de Teologia Sistemática, e estamos estudando a eclesiologia, basicamente sobre as dimensões da igreja. Já foi discutido igreja em perspectiva universal, dentro da sua apostolicidade, catolicidade, universalidade e da sua santidade. Agora estamos estudando a igreja na perspectiva local, partindo de que há algumas dimensões da igreja local, iniciando com a igreja de casa em casa, depois a igreja na cidade, a igreja na perspectiva urbana, então a eclésia comular, a eclésia urbana e agora a eclésia regional, pois desta vez temos que discutir sobre a igreja em uma área mais ampla. E o Rodman Williams, que tem uma ótima eclesiologia, e nós estamos estudando, fazendo estudos com base a partir de sua teologia sistemática, ele diz que o Novo Testamento também designa a igreja como existindo numa área mais ampla. Ele diz que as igrejas, por exemplo, as igrejas na Judéia, as igrejas na Galileia, as igrejas em Samaria, são vistas coletivamente como a igreja. As igrejas na Judéia, as igrejas em Samaria, as igrejas na Galileia são vistas coletivamente como igreja. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele fala das igrejas da Galácia, né? Igrejas da Judéia que estão em Cristo, Gálatas 1 e 2 e Gálatas 1 e 22, igrejas da Galácia e igrejas da Judéia que estão em Cristo. E Paulo também fala, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19, das igrejas da província da Ásia. Sobre esse assunto, Richard Mauer, um ótimo teólogo sistemático, inclusive tem uma teologia sistemática nos Estados Unidos e também está em língua hispânica, escrita juntamente com o conhecido John MacArthur. O Richard Mauer tem um livro antigo, publicado no Brasil pela editora Vida. O título, se eu não estiver equivocado, é O que Jesus diria de sua igreja. O que Jesus diria de sua igreja. Ou o que Cristo pensa da sua igreja. Inclusive o John Stott, lá atrás, em um dos seus primeiros livros, tem esse título, O que Jesus pensa de sua igreja, onde ele faz uma abordagem a respeito das 7 igrejas da Ásia. O Richard Mauer, ele vai mais longe. Ele destaca as igrejas que estavam ali na Palestina, as igrejas gregas, as igrejas orientais. Então ele trabalha praticamente com um conteúdo específico a cada uma das igrejas do Novo Testamento. É uma ótima indicação. Esse livro eu o tenho e já trabalhei bastante com ele a respeito da igreja em cada uma das cidades que aparece na Bíblia. É muito importante ver esse material. Então, aqui nós temos a igreja em uma área mais ampla. Observe que não há nenhuma contradição, não há nenhuma colisão, nenhuma animosidade entre as perspectivas de igreja de casa em casa, igreja urbana na cidade e igreja de uma perspectiva mais ampla, como as igrejas da Galácia, as igrejas da Galileia, da Samaria e as igrejas da província da Ásia. A igreja de casa em casa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja urbana, a igreja na cidade, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja, em uma perspectiva mais ampla, por exemplo, na província da Ásia ou na região da Galácia, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, vejam bem, é até importante essa expressão igrejas da Galácia, porque Paulo dedicou muito tempo dele a evangelizar essa região da Galácia. Ele escreve uma carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas está sendo endereçada aos irmãos das igrejas que estavam na região da Galácia.
Há muitas igrejas, igreja na cidade de Derbe, igreja na cidade de Listra, igreja na cidade de Icônio, igreja na cidade de Antioquia da Pisídia e outras, e uma outra dezena de cidades. Alguns estudiosos, biblistas do Novo Testamento, chegam a nos informar que quando Paulo escreve aos Gálatas, as igrejas da Galácia, evidentemente, ele está endereçando a sua carta, pelo menos aí, a umas 2 dezenas de igrejas. Então, isso é importante porque o Rodman Williams, ele falando sobre isso, ele diz que a eclésia regional não é diferente das assembleias em determinada área. Quer igrejas urbanas, quer igrejas em casa, sempre é assembleia de crentes em determinado lugar. Repare que essa configuração apresentada pelo Rodman Williams a respeito da extensão da igreja, das dimensões da igreja, é muito importante. A igreja começa geralmente de casa em casa. Ela cresce, o Senhor vai aumentando o número dos que estão sendo salvos diariamente, e aí dá-se a necessidade de construir templos. Aí a igreja agora ela tem uma boa representação em um templo em uma cidade. Agora, além de casa em casa, além da igreja ter crescido na esfera de uma cidade, nessa perspectiva urbana, pode-se evangelizar, plantar igrejas em outras cidades de maneira mais ampla, em uma área mais ampla, e a igreja também ter dimensões e perspectiva regional. Isso mostra, de maneira eficaz, uma metodologia na plantação de igreja. Então, a metodologia da plantação de igreja, principalmente do apóstolo Paulo, está bem expressa aí, que ela, não é que ela tem níveis ou graduações, é que ela tem, de maneira bem clarificada, como evangelizar e como plantar igrejas, como expandi-las, mas principalmente como congregar em um grupo de pequenas pessoas, ali é a igreja. Em uma cidade, um templo com um grupo bem maior de pessoas, ali é também a igreja. E há muitas igrejas em muitas cidades, em várias regiões, ali também é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos fazer uma aplicação e observarmos que não deve haver competições. Não deve haver disputas, divisões, cismas por causa de plantação de igreja. O campo é muito grande, o espaço para pregarmos é muito grande, as almas estão em todos os lugares, tanto nas casas, tanto nas cidades, tanto quanto em regiões maiores. Então, se a gente observar com carinho, com responsabilidade, e com um sentido de uma eclesiologia mais eficaz, nós poderemos aprender muito com a perspectiva da igreja abordada no Novo Testamento e muito bem captada aqui pelo Rodman Williams. Então, o nosso objetivo nessas aulas que estamos trabalhando com a eclesiologia foi mostrar a metodologia de plantação de igreja, sobretudo como a igreja se reunia na perspectiva de casa em casa, na perspectiva da cidade, na perspectiva de outras cidades, de outros lugares, de outras regiões, que a igreja pode simultaneamente desenvolver-se enquanto igreja, crescer enquanto igreja dentro de cada uma dessas perspectivas. Que possamos observar essas questões e melhorar, ampliar a nossa perspectiva eclesiológica sobre a nossa missão e a nossa plantação de igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe.